Ok, ok. Bom dia. 5h21, domingo, 14 de junho. Hoje o Trump faz aniversário e ele vai levar lá para dentro da Casa Branca uma estrutura para fazer competição de luta livre, certo? Não sei se ele quer competir com a competição da Copa do Mundo, eu não sei qual é a dele, ele quer chamar atenção. Esse cara vive de chamar atenção, rapaz. Eu não sei se isso é vida, rapaz, sabe? Dar um destino para os seres humanos, sabe? É apenas de chamar a atenção. Quem chamou a atenção outro dia foi o Musk, certo? Ele é dono de uma empresa, a SpaceX, que opera, entre outras coisas, no mundo aí da corrida aeroespacial, tá certo? Ele tem negócios com o governo dos Estados Unidos, com o governo capitalista individualista dos Estados Unidos. E ele abriu o capital da SpaceX, vou repetir, ele abriu o capital, tá certo? Vai ver que a empresa era só dele, né? Lucros e prejuízos, sabe, caíam tudo na costa dele. Agora ele resolveu abrir o capital e fica com 50% só da propriedade da empresa e o resto ele divide com o mercado, certo? Com o público privado. Público privado? Como é que pode público privado? Ele divide com interessados do mercado financeiro aí em ganhar dinheiro, sabe? Veja que um título da ação que ele lançou quando terminou o dia, sabe, estava em torno de R$ 150 cada título, certo? E as pessoas que têm dinheiro entram no mercado e adquirem aqueles títulos e esperam esses títulos valorizar para ganhar dividendos financeiros. Ele declarou também que está interessado agora em produzir através da outra empresa que ele tem, a que produz a Tesla, não sei se é pela Tesla que ele vai fazer isso. Ele vai produzir base de data centers, certo? No espaço. Além de dinamizar mais aí, sabe, a oferta de satélites no espaço, sabe, na estratosfera, ele vai agora também produzir, localizar no espaço data centers, certo? Não sei qual é a ideia dele, tá certo? E eu só sei que a gente vai levando. Mas deixa eu falar uma coisa, ontem, finalmente, sábado, às 19 horas, o Brasil abriu, sabe, a participação dele na Copa do Mundo com jogadores humanos, com jogadores humanos, sabe? Ninguém superdotado. O que me incomodou, rapaz, sabe? Aliás, eu estou muito incomodado, né, com essa Copa do Mundo, pela força que tem o capitalismo ali dentro, sabe? Quando aparece o Infantino, o Gianni Infantino, sabe? Eu chamo de mafioso, tá certo? Me incomoda, rapaz, a presença desse cara aí, esse Gianni Infantino, sabe? E por trás do Infantino está o tal de Neymar, rapaz, é José Neymar o nome do cara, o menino Ney. É a cara de um cara aí, sabe? Não, aqui é Luciano do Vale, o Luciano do Vale já morreu, como é que chama? Não vou lembrar o nome do miserável que inventou essa história de chamar de menino Vale. Menino Vale? Não, rapaz, menino Ney, caralho. Rapaz, eu só sei que o que me incomodou foi isso, sabe? Antes dos jogadores entrarem, sabe, no campo, ele veio ali com o pessoal da equipe técnica, sabe? Aí eu pergunto o que é que ele estava fazendo lá, tá certo? Ele não ia jogar, rapaz, sabe? Não ia jogar, o que é que ele estava fazendo lá no campo de futebol, sabe? E depois dando entrevista, eu não sei, rapaz, olha, é um mistério isso aí, tá certo?
eu não sei qual é a chantagem, certo? No caso aí pode ser a chantagem do futebol, tá certo? O poder de mercadoria que ele tem, de vender para a CBF, sabe, de vender para a FIFA, sabe, de aparecer no mundo, é uma figura notável no mundo. Uma mexicanazinha, sabe, uma adolescente que aprendeu a dominar a bola e bate bola, sabe, ele joga a bola para cima, sabe, fica batendo a bola com os dois pés, joga na cabeça e aquela coisa toda. Como é que a gente poderia falar, sabe, como se fosse assim uma apresentadora de uma apresentadora de circo, certo? Não sei, eu acho que ela poderia muito bem entrar aí numa companhia de circo, sabe? Ou então poder ser aproveitada como mercadoria dentro do próprio esporte do futebol, não sei, algum empresário poderia desenvolver aí sabe, um atrativo, sabe, oferecer uma mercadoria que ela pudesse, sabe, sabe, oferecer um papel que ela pudesse ter aí a apresentação, tá certo? E quando perguntaram, sabe, falando de futebol, de quem ela gostava, ela disse que gostava do Neymar, sabe, eu não sei. Não sei se eu estou aqui embolando os papéis, sabe, se foi aí uma outra criança aí, sabe, que disse, sabe, que na Copa do Mundo quem chamava a atenção dela era o Neymar, eu não sei. Eu só sei que esse cara, rapaz, sabe, adquiriu aí, sabe, adquiriu presença, visibilidade, sabe, no mundo aí. Eu é que não tenho, sabe, visibilidade. O Aquiles o Aquiles, aquela figura mítica, sabe, da cultura grega, que dizia, sabe, que era preciso fazer alguma coisa, rapaz. Matar pessoas, sabe, ser corajosa, sabe, matando pessoas, sabe, em campo de batalha, sabe, e não ter medo, sabe, e dessa forma adquirir honra, sabe, ser respeitado, sabe, e passar para a história, tá certo? Aí ele próprio invoca um guri que sabe que foi chamá-lo dentro de um filme, um personagem de filme, sabe que foi chamá-lo no acampamento, sabe, o pessoal já estava na porrada, indo para porrada, sabe, e faltava alguém lá no campo de batalha, sabe, e descobriram que era o Aquiles, o campeão do, como é que chamava o rei, o não, não é Arquimedes, pô, que porra de Arquimedes, é Arquelau, também não é Arquelau. Eu só sei dizer, rapaz, que o rei, sabe, sentiu, mandou chamar, o moleque foi, sabe, chamá-lo, sabe, e ele travou um diálogo rápido entre, sabe, sair da tenda e montar no cavalo, sabe, e não sei mais o quê. Aí ele tem um diálogo rápido com o moleque, sabe, e diz que o moleque jamais vai ser famoso, sabe, jamais vai adquirir eternidade, sabe, porque não passará de ser um moleque ali como ele é, como aquele moleque é, tá certo? Sem fama e sem honra, tá certo? Pô, a bicha é foda. Rapaz, eu só sei dizer que esse cara aí, rapaz, me invocou, sabe? E ele me tira, sabe? Aliás, a própria Globo, sabe? Ali o Escobar, todo aquele pessoal. Eu só assisti ontem o jogo na Globo porque a tal de Cazé, rapaz, sabe? Tá empesteada por propaganda, sabe? Vou te contar. Me parece que o YouTube comprou os direitos da FIFA, sabe? De transmissão. E um pacote inteiro, tá certo? E entregou na mão do Cazé, tá certo? Um canal de TV aí. Negócios, tá certo? E com isso desbancou a Rede Globo, divide com a Rede Globo. Não sei se o SBT também faz transmissão. Me parece que tem mais uma, outra aí, empresa, sabe, de comunicação que faz transmissão também, eu não sei. Mas eu sei que está todo mundo acelerado, rapaz, sabe, querendo assim, sabe, produzir, sabe, e com essa produção ganhar dinheiro, sabe, aí no mercado do entretenimento, rapaz, sabe. Aí fica foda. Outro dia eu assisti um vídeo, assisti uma live, foi com o Viaro, certo? Qual é o nome do Viaro, hein? Não é Leandro Viaro, não. Eu assisti uma live com o Viaro, tá certo? E estou tentando lembrar o nome, mas não vem o prenome dele. E ele chamou, rapaz, o Odair José, sabe, para fazer uma entrevista. Quando ele falou Odair José, pô, me deu vontade, sabe, de sair, sabe, sair da live, entendeu? Eu, porra, Odair José, o que esse cara vai dizer para mim, rapaz, porra?
Aí saiu um outro convidado, sabe? Entrou o Odair José, eu fiquei por ali. Eu acho que foi o Vecina, sabe? Aquele, o Vecina, ele cuida de saúde pública, sabe? Falando aí do ébola. Aí, rapaz, o Odair José, ele chamou, o Odair veio, sabe? Com dificuldade de entrar e tal. Mas logo ele entrou, rapaz, sabe? E o que foi, sabe? Ele com 77 anos hoje domina um pouco a linguagem da comunicação é digital, tá certo? Falou de algoritmo, sabe? Falou de algoritmo e falou do que mais aí, dessa coisa aí eu acho que ele falou de rede social, não sei mais o que. Sei que ele pôde bater um papo assim, um papo update, sabe? Interessante, né? E fez umas revelações culturais, digamos assim, sabe? Biográficas, sabe? Históricas, do que ele viveu ao redor, sabe? Quando ele estava ali, saído do estado de Goiás, onde ele nasceu. Ele não disse a cidade, se disse eu não me lembro onde ele nasceu, mas ele disse que é goiano. Quem nasce em Goiás é o quem? Goiaiazense é goiano. E quem nasce em Goiânia é o quê? É goiano também? Eu não sei. Tem que ver isso aí, rapaz. E eu só sei que ele terminou, rapaz, ele ganhou um violão de presente do pai dele. E, na verdade, ele ganhou, parece um cavaquinho, sabe? Ele era pequeno demais, tinha 4 anos, sabe? E não abraçava o violão, um violão, tá certo? Aí o pai dele deu um cavaquinho, tá certo? Rapaz, eu sei que ele cresceu e foi bater no Rio de Janeiro, lá conheceu o Raulzito, certo? O Raul Seixas, morava em República, sabe? E foi nesse mundo de República que ele conheceu o Raulzito, sabe? E ali começou, veja que ele não fez música sertaneja, tá certo? Foi fazer música pop, música de jovem guarda, aquelas músicas pop do cancioneiro estadunidense, certo? Que chegavam por aqui na forma de versão, havia as bandas estadunidenses e as músicas vinham de lá para cá. Não só as bandas, havia também cantores assim, indivíduos mesmo, sabe? E as músicas chegavam por aqui, só que elas chegavam em inglês, tá certo? Aí tinha uns caras aí, eu falei do Rossini Pinto, que foi um cara que fazia adaptações de letras de música, tá certo? Tinha uma banda chamada Brazilian Beatles, por exemplo, tá certo? Tinha o Renato e seus Blue Caps, tá certo? E outras bandas aí que cantavam versões, tá certo? Eu vivia ouvindo essas músicas aí na minha adolescência. Porra, bicho, foi foda. Aqui já no bairro onde eu estou e no local da casa onde eu estou, tá certo? Havia um barraco de madeira e eu estava por aqui, morando com meus pais, rapaz, e mais 6 irmãos, tá certo? 5 mulheres e um irmão, tá certo? Esse irmão tinha a perna fraturada e convivia, sabe, com essa fratura, tá certo? Fratura que alterou todo o corpo dele, tá certo? Afetou os membros inferiores, tá certo? E ele morreu de uma queda, sabe, que rompeu pela segunda vez, sabe, a emenda da perna, do osso, do fêmur, sabe? E cortou ali a carne e músculos e, sabe, e veias, tá certo, e vasos, tá certo, e teve uma hemorragia, foi socorrido, sabe, mas não sobreviveu, tinha mais de 60 anos ele. Rapaz, sabe, e eu ficava escutando essas músicas aí, sabe, e o Odair José me lembro das músicas dele, não tanto, tá certo, mas umas músicas assim, temáticas, assim, sabe, moralistas, né? Tinha uma música que ele atacava o uso da pílula anticoncepcional e ele falou de uma música que ele compôs, sabe? Uma música onde ele conta a história da vida noturna que ele teve, tá certo? Ele, para sobreviver, tocava na noite, tá certo? E conhecia a noite, portanto, conhecia ali, sabe, a praça de venda de mercadoria noturna, sabe, de diversão, de entretenimento. E uma vez ele foi bater num puteiro, tá certo? E ali, sabe, ele viu coisas, experimentou coisas, tá certo? E
Depois, quando o corpo dele esfriou, tá certo? A dopamina, sabe? A dopamina, sabe? Segundo o Dino, Flávio Dino que meteu a palavra dopamina na minha cabeça, rapaz. O, o, o Dino falava de vício de liberdade de expressão, tá certo? O cidadão, sabe, se dana hoje com a possibilidade, sabe, de abrir a boca e de se comunicar, tá certo? Aí, rapaz, ele quer fala tudo, rapaz, sabe? E aí não tem, sabe, controle, sabe? É porque ele se torna um viciado, rapaz, um viciado em liberdade de expressão. Hoje, quando eu pulei da cama, sabe, para vir fazer esse vídeo, que eu tô vindo direto, sabe, fazer o vídeo, e eu já tô aqui com 15 minutos. Ele falou assim, sabe, que aí com essa possibilidade de usar, sabe, aí smartphones, tá certo? É porque na verdade é isso, cada um adquire aí, sabe, um celular, um aparelho celular, sabe? E faz selfie e faz vídeo, tá certo? E acha que pode, sabe, entra em rede também, ouve coisas, sabe? O celular hoje, porra, o celular é foda. O celular modificou a vida das pessoas, o espírito das pessoas, a alma das pessoas, tá certo? O bicho é foda. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, eu perdi o fio da meada. Mas assim, dizendo, sim, eu falava que quando eu pulei da cama hoje, sabe, vim direto fazer o vídeo, eu me lembrei, sabe, que eu não bebi ontem, sabe, o jogo, finalmente a seleção, eu disse, sabe, estreou um jogo escroto. Eu anotei umas coisas aqui a respeito, tá certo? E veja que o que eu enxerguei. Primeiro eu assisti o jogo ontem, foi Catar e Suíça, sabe? E fiquei assim, como eu estava desinteressado, sabe? Não assisti o começo do jogo, Catar e Suíça. Veja que o Catar, o time do Catar, Catar é um país, tá certo? Ali na região do Golfo Pérsico, do Golfo Árabe, no Golfo Arábico, certo? É um país de árabes ali, sabe, na Península Arábica, onde estão poços de petróleo, aquela coisa toda, ao lado ali da Arábia Saudita, do Kuwait, sabe, do Bahrein, e, sabe, Oman, sabe, ele está por ali, o Catar. Então veja que eles ali, sabe, outro dia eu assisti um vídeo sobre o Mohammed, o Mohamed, tá certo? E o Mohamed foi um árabe, certo? Nascido ali na Arábia Saudita, tá certo? Então, sim, e o que ficou do vídeo, que chamou a atenção do vídeo, é que havia centenas de tribos ali, tá certo? O que me lembra, por exemplo, uma trilogia de filmes que eu assisti sobre o Temudin, rapaz, um mongol aí da pesada, sabe? Tem ali, rapaz, sabe? Os mongóis são apresentados para mim assim, sabe? Como um povo medonho, rapaz. Eles construíram um exército imperialista, os mongóis, eu estou falando, certo? E saíram para conquistar o mundo, rapaz, e saíram ali, sabe? Com uma maldade, com uma perversão desgraçada, rapaz, sabe? E eu me lembro do Temudin, sabe, que se tornou Gengis Khan, sabe? E como ele, sabe, se tornou uma personalidade assim, sabe, violenta e, sabe, perversa também, sabe? E veja, eu tô aqui pensando, sabe? E como, sabe, sim, e veja que a ideia, o que ficou ali, sabe, para mim, era que ele pertencia a uma tribo, tá certo? Pertencia a um clã, tá certo? Era de uma família, foi daí que eu estabeleci essa ideia, sabe, desses níveis de sociabilidade, tá certo? A família, o clã, sabe, e a tribo, tá certo? E no tempo dele havia, pelo menos ali, sabe, mais 6 tribos distintas, tá certo? E dentro dessas tribos, muitos clãs, e o trabalho que ele se deu para poder ali reagir e fazer as conquistas foi organizar ali uma nação, tá certo? Uma nação mongol, tá certo? Onde havia um general, sabe, um capitão, sabe, um rei ali, sabe, um khan, é a palavra que eles usavam, tá certo? E ali, sabe, e sair para o mundo, rapaz, fazendo conquistas, sabe, e matando pessoas e aquela coisa toda. E no mundo dos árabes ali, onde está, não quero perder o fio da meada, onde está o Catar hoje, tá certo? De onde saiu a equipe do Catar, um país que não tem 5 milhões de habitantes, tá certo? A população é uma população nova, sabe? Uma população formada de trabalhadores
de pessoas, trabalhadores empresários, sabe, que foram para lá, para aquele território ali, sabe. Não são necessariamente pessoas nascidas ali, sabe, no território, naquele território árabe. E eu acho que por conta disso vem, sabe, as diferenças sociais, a desigualdade social ali, tá certo? Eu penso que deve haver ali uma dinastia, sabe, pesada, sabe, de árabes ali, sabe, que domina a política, sabe, como na Arábia Saudita também tem, e como no tempo do Maomé houve, tá certo? O Maomé ele veio se rebolando ali, sabe, de uma família ali de pouco e de parcos recursos, sabe? E veio se aproximando ali da Caaba, sabe, da religião e, sabe, um dia ele teve a ideia, sabe, alcançando espaços, ele casou com uma coroa, sabe, uma coroa rica, tá certo? Maomé, rapaz. E me parece que eles podiam ter muitas mulheres ao mesmo tempo ali, tá certo? Mas o que me chamou a atenção foi que ele, e o vídeo faz questão de dizer isso, certo? Que ele se meteu com uma mulher rica, rapaz, sabe, e se apoiou nela, sabe, feito uma bengala, feito uma muleta, rapaz, sabe, e dali tirou proveito, rapaz, sabe, proveitos de visibilidade, rapaz, sabe, foi por ali, foi por acolá, tá certo? E se tornou Maomé, Mohammad, sabe? E o lucro dele foi, o grande lucro dele foi novamente como fez o Temudin, sabe? Reunir tribos, sabe? Mesmo com as diferenças de cabeças, muitas cabeças tribais ali, muitas cabeças de cães ali, sabe? Mas ele se tornou o grande cã, rapaz, o cã dos cães, sabe? Porra, bicho. Lá eles chamam califas, certo? Lá na Arábia Saudita. Ai, ai, tá certo. E eu tô já com 21 minutos de vídeo, rapaz, sabe? E hoje é domingo no pé do cachimbo, são 5 horas e 42, 14 de junho. Rapaz, eu só sei que eu comecei ontem assistindo Catar e Suíça. O que foi que me chamou a atenção? Eu chamei aqui, eu acho que impropriamente, sabe? O que foi que eu vi no campo. O primeiro que, quando eu cheguei, o jogo já tinha começado. E comecei, sabe, a torcer pelo time do Catar. Na minha cabeça era o time que não usava vermelho, sabe? E via o time do Catar chegando em cima, sufocando ali, sabe? Sufocando o time de vermelho, que no caso seriam os suíços, certo? E o que eu pude ver, sabe? Que o Catar estava medonho, tá certo? Na verdade era o contrário. Quem estava sofrendo assédio, sabe? Pressão ali era o time de vermelho, que não era o time dos suíços, tá certo? No passado eu me lembro dos suíços ali, a própria bandeira da Suíça é uma bandeira avermelhada, tá certo? E no campo de futebol, quem usava o vermelho eram os como é que eles chamam? Os cataritas, catarenses, eu não sei, tem uma palavra aí, sabe, que eles designam quem nasce no Catar. Eu poderia ver, mas eu não vou. Vou fazer igual o Viário. O Viário ele fica assim, sabe? Ele não vai, ele não pega o smartphone para ver logo a resposta, sabe? Ele continua ali só olhando pro microfone. O Viário, rapaz, como é o nome do Viário, hein? Porra. É Leonardo Viário? Não, não é Leonardo, não. Ah, não vou lembrar. Aí eu só sei, rapaz, sabe, que de repente comecei a torcer errado, tá certo? Mas o que foi que eu vi? Tá certo? Vi nas duas equipes, no time da Suíça, de europeus que poderiam ser ali, sabe, time ali, sabe, de brancos ali, sabe, de supremacistas brancos, sabe? O time que corresponderia, que seriam os vermelhos, não era. E depois, quando eu esclareci a confusão, tá certo? Na verdade, os suíços não estavam de vermelho, também não vi, rapaz, sabe o que foi que eu vi? Eu vi ali, sabe, eu chamei, sabe, berberes e africanos, tá certo? Aí eu perguntei, cadê os suíços brancos? Estão onde, tá certo? Aí eu coloquei a expressão assim, são mercenários, tá certo? Os jogadores que estão todos ali, tá certo? Então veja que esse no mundo do esporte hoje, eu creio eu, sabe, para fazer a representação simbólica da pátria, sabe? A representação da cidadania. Não, da cidadania não, da pátria, certo? O sentimento é nacional, tá certo? Os caras compram, rapaz, olha. Porra. Ouvi um barulho parecido, barulho externo ali fora, não sei que porra é aquela. Eu tô aqui todo trancado na minha sala, rapaz, não querendo ser ouvido, sabe? Nem visto, minha cortina tá fechada. Rapaz, eu sei que são 24 minutos de vídeo, rapaz, e eu observando cheguei a essa conclusão de que veja, o dinheiro, sabe, tudo pode, todo mundo persegue o dinheiro, sabe? Porque o dinheiro tudo pode. Eu vejo que no tempo dos gregos, quando eles saíam ali, os atenienses para a porrada com os espartanos, tá certo? Os gregos ali, por não quererem, sabe, sujar a mão de sangue, sabe, e não quererem se matar,
Eles alugavam, sabe? Alugavam espadas, escudos, cavalos, sabe? De povos ao redor que quisessem, sabe? Ali, sabe? Se matar em campos de batalha, tá certo? Aí surge a presença dos mercenários, tá certo? Os mercenários que, por não terem sentimentos, sabe? São ali, sabe? Matadores profissionais, são sicários, sabe? Eles podem matar o próprio cara que contrata o serviço, rapaz, de matança, tá certo? Eles não são confiáveis. Eu sei que os mercenários ali no mundo grego se tornaram ali uma peste, certo? De repente os mercenários se voltavam, rapaz, sabe, contra os nacionais que os contratavam, tá certo? E o que eu vejo hoje no mundo do futebol, sabe, os próprios brasileiros, sabe, ali aquele acabou ganhei ali um ranço, sabe, contra um tal de Rafinha, rapaz, sabe? E aqueles caras que o tal de Ancelotti levou ali, sabe? Tinha um cara lá que foi pro meio do campo, sabe, que não tava jogando porra nenhuma. O próprio Vini, rapaz, sabe? Porra, o Vini foi foda. Como é o nome do Vini? O Vini é Vinícius. Vinícius de que eu não sei, tá certo? Porra, bicho, sabe? E jogou uma merda. Ele teve a sorte, sabe? A bendita de fazer o gol, sabe? Os árabes logo ali, sabe? Fizeram. Árabes? Não, os marroquinos não são árabes, sabe? Eles são, podem ser muçulmanos, sabe? Mas eles são africanos, tá certo? Mas veja que eles são europeus, tá certo? E asiáticos, muitos, tá certo? Eles foram para fora, foram para a Europa, os marroquinos, tá certo? Os jogadores, né? Eles necessariamente não nasceram ali no Marrocos, ali na África, certo? Cuja capital, Marrocos, é Marrakech, aí me lembra uma música do Caetano. Onde está você? Você já está para lá de Marrakech? Esse papo já está qualquer coisa, certo? Já qualquer coisa dentro, doida dentro mexe. E por aí vai, eu não vou parar por aqui que eu não vou conseguir fazer aí o desdobrado dos versos, tá certo? Mas assim, tá certo? E então eu pude ver, sabe, essa coisa, sabe? Enquanto nós brasileiros não temos mercenários, para dizer nacionais, sabe, de outros países aqui entre os nossos jogadores, tá certo? Tem um tal de Ibanez, rapaz, que jogou uma merda ontem, teve que sair, tá certo? Por onde o Hakimi jogava, rapaz, sabe? E o Ancelotti achava que o Ibanez ia resolver o problema do Hakimi. Interessante como um único jogador no time do Marrocos, sabe? Fazia tanto transtorno, rapaz, ali, sabe?